Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar, ou continuar falando nesse vídeo sobre farmacodinâmica. Farmacodinâmica, como vimos no primeiro vídeo, é a parte da farmacologia que se preocupa em estudar o efeito que uma determinada droga causa no organismo, diferente da farmacocinética, que estuda o que o organismo faz com uma droga que entra em contato com ele quando a administração de uma determinada substância ocorre, em geral, a absorção. Essa absorção gera uma determinada concentração plasmática que leva a droga a circular e ela é, então, encaminhada aos órgãos de metabolização e, após a metabolização, a droga é excretada, parte in natura e parte metabolizada. Essa circulação da substância no organismo e a sua manipulação pelo organismo é estudada pela farmacocinética. A farmacodinâmica vai estudar o que a substância provoca no organismo. A farmacodinâmica tem algumas variáveis que são de extrema importância e devem ser bem entendidas, como a afinidade da droga pelo receptor, que é o local onde ela vai agir, a potência dessa substância, a sua eficácia e efetividade. A afinidade está relacionada com características intrínsecas que geram o acoplamento dessa substância no receptor. E após essa ligação, vai gerar algum efeito ou vai ser impedido que haja algum efeito gerado pela ligação de outras substâncias a ele. A afinidade, então, se expressa pela facilidade de ligação da droga ao receptor. A potência está relacionada principalmente à lipossolubilidade e faz com que haja uma necessidade de dose menor quando há uma potência alta ou maior quando a potência é pequena. A afinidade está relacionada ao tempo de duração do efeito da droga. Quanto maior a ligação entre o receptor e o ligante, o agonista ou antagonista, a substância que vai se ligar a esse receptor, quando há muita afinidade, a duração do efeito se prolonga mais. A potência está mais relacionada com a droga, com a dose da droga que vai ser escolhida para utilização no paciente. Nesse gráfico de dose-efeito ou de concentração-efeito, é possível avaliar duas variáveis importantes, a potência e a eficácia. A eficácia está relacionada com o efeito máximo produzido pela droga e a potência pela facilidade dessa eficácia ser gerada. Drogas que têm potência elevada são utilizadas em dose menor, necessitando de uma concentração menor no sítio de efeito, enquanto drogas que têm potência menor, elas necessitam de ser utilizadas em doses maiores para a obtenção do mesmo efeito. Então, nessa curva gerada no gráfico de concentração e efeito, a curva de potência vai ser desviada para a esquerda quando a potência dessa substância é elevada e para a direita quando a potência é reduzida. Ao contrário, a eficácia ela não gera desvio para a direita ou para a esquerda, mas sim ela gera a característica na altura da onda. Drogas com alta eficácia geram uma onda que vai mais alta. A droga que tem pouca eficácia gera uma onda, uma curva que tem uma altura menos elevada. Então, o desvio da curva da eficácia é no sentido vertical, enquanto da potência é no sentido horizontal. A efetividade da substância está mais relacionada com a possibilidade de utilização da dose plena sem grandes riscos ao paciente e na disponibilidade da substância. Há algumas situações em que a droga tem uma potência boa, uma eficácia boa, mas por um motivo relacionado a efeitos colaterais ou a impossibilidade de administração por algum motivo, a efetividade fica prejudicada. As substâncias são representadas nesse gráfico
em relação à potência, substâncias que têm a mesma eficácia, portanto, elas geram o mesmo efeito máximo, desde que utilizadas em doses equipotentes, mas elas têm potência diferente. A droga A, utilizada com uma dose menor, necessitando concentração menor, por isso é dito ela tem uma potência mais elevada. A droga C atinge a mesma eficácia, o mesmo efeito máximo, mas necessita de uma dose ou de uma concentração mais elevada, porque a sua potência é mais reduzida, e a droga B fica num estágio intermediário entre ambas. Aqui nesse gráfico são plotadas várias drogas fictícias para comparação de diversas características. A droga que consegue atingir uma eficácia de 100% quando comparado com o agonista natural, é dita uma droga que é um agonista completo, um agonista pleno. A droga pode ter a mesma potência que ela, mas não atingir uma eficácia igual. Nesse caso, dizemos que é um agonista parcial. A droga B, no caso, é um agonista parcial. Por mais que se aumente a dose, ela não vai atingir aquela eficácia de 100% do efeito. A droga C é uma droga que tem uma eficácia parecida, mas uma potência menor. Portanto, ela necessita ser utilizada em doses mais elevadas para atingir o mesmo efeito. A droga D é uma droga considerada um superagonista. Ela tem uma eficácia que é até mais alta que os agonistas plenos, mas nesse caso ela tem uma potência menor, precisa ser utilizado para atingir o efeito desejado numa dose maior, em termos de miligrama ou micrograma por quilo de peso, na comparação entre as outras. E a droga é uma droga que também tem uma eficácia parecida com a eficácia da droga A, portanto, é um agonista pleno, completo, mas tem uma potência menor, precisa ser utilizada com uma dose mais elevada para atingir aquele mesmo resultado. A potência das substâncias é alterada de acordo com várias questões. Vários pacientes apresentam potência ou sensibilidade alterada, diferente àquelas substâncias. Isso pode ser devido a fatores genéticos ou à idade do paciente, ou outros critérios como comorbidades. Também as interações medicamentosas podem ajustar a potência da resposta devido a ações sinérgicas ou antagônicas, drogas que na interação levam à redução do efeito, ou drogas que na interação aumentam aquela resposta, são então capazes de alterar dessa forma a potência, o resultado, a sensibilidade do indivíduo à ação daquela substância. O polimorfismo genético é uma das questões mais importantes e hoje é uma das questões mais estudadas, e acredita-se, alguns autores já comentam isso, que em futuro não muito distante, provavelmente o polimorfismo genético vai gerar já na ficha, no prontuário do paciente, a sua característica em termos de comportamento enzimático, comportamento de proteínas de transporte sanguíneo, de transporte transmembrana, mostrando uma forma de se utilizar a melhor droga na melhor dose para aquela população específica, porque já se verificou que algumas populações têm, nesse polimorfismo genético, a possibilidade de apresentar maior ou menor sensibilidade às drogas. A questão da idade também, plotada nesse diapositivo, mostra que há uma redução importante da sensibilidade do paciente com o evoluir da idade, que apresenta, então, a necessidade de redução da dose, tanto do Propofol, como de outras drogas venosas, como de drogas de uso inalatório. Então, o avançar da idade, aumenta a sensibilidade e a necessidade da redução das doses.
E essa sensibilidade aumentada ocorre, em geral, tanto por os efeitos desejados, quanto em relação aos efeitos adversos também. Esse outro diapositivo mostra algumas definições importantes, como a janela terapêutica, que é a razão ou a variação entre a menor dose capaz de gerar o efeito desejado e a maior dose capaz de ainda não causar efeito tóxico. Essa janela terapêutica pode ser abordada através do conceito da ED50, ou seja, dose efetiva 50, que é a dose efetiva média, que gera 50% da resposta desejada em 50% da população. Esse conceito foi expandido para o efeito tóxico, onde ocorre a definição de TD50, ou dose tóxica 50, dose tóxica, concentração ou dose capaz de gerar toxicidade em 50% dos indivíduos, e a dose letal 50, que é a dose capaz de levar a 50% de óbitos nos indivíduos que utilizam aquela dose daquela substância. Aqui também um conceito importante em relação à janela terapêutica, mostrado de uma forma diferente, num gráfico diferente. A relação entre tempo e droga, após a administração de uma determinada droga, vai surgir um tempo de latência, tempo entre a administração e o começo do surgimento do efeito causado pela presença da droga em concentração já efetiva, e começa, então, a deposição ou o acúmulo, a elevação da concentração sanguínea ou na região de efeito daquela droga, e então começa a dose mínima eficaz, que é atingida e mantida durante um determinado tempo. Esse tempo é o tempo onde termina a latência, começa a contar esse tempo que vai gerar o efeito, até que há o pico de efeito, e depois começa a ter o decréscimo da concentração ou sanguínea ou no órgão efeito, e aí interrompe-se, então, inicia-se a fase de remissão do efeito. A separação entre a dose mínima, que começa a gerar algum efeito, e a dose máxima, a partir da qual começa a surgir efeito adverso, é a chamada janela terapêutica. É importante se observar que devemos evitar a subida dessa concentração máxima além do limite máximo da janela terapêutica, e isso evitaria, então, o surgimento de efeitos colaterais, efeitos adversos. Nesse diapositivo, outros conceitos importantes, a ED50, a TD50 e a LD50, são, respectivamente, dose efetiva 50, dose capaz de gerar 50% do efeito desejado em 50% da população, a TD50, que é a dose tóxica para 50% da população, e a dose letal 50, que é a dose capaz de levar à mortalidade de 50% dos indivíduos devido à toxicidade. Esses conceitos podem ser substituídos pela SC50, que, ao contrário da ED, ou diferente da ED50, que é a dose média, a SC50 é a concentração média efetiva para 50% da população, e a LC50 é a concentração letal, concentração capaz de gerar mortalidade em 50% da população por toxicidade. A diferença apenas é que um faz referência à dose administrada e o outro faz diferença à concentração atingida. Nesse diapositivo, o conceito de índice terapêutico para a toxicidade e para a dose letal. O índice terapêutico é a divisão da dose tóxica pela dose efetiva ou da dose letal pela dose efetiva. Atingindo valores altos, isso significa que a dose letal ou a dose tóxica estão muito acima da dose efetiva, gerando mais segurança na utilização da substância.
Quando o resultado gera valores muito baixos, significa que a dose tóxica está muito perto da dose efetiva, e isso pode gerar mais facilmente ou toxicidade, se utiliza a TD50, ou mortalidade, se utiliza a LD50. Outro conceito mencionado e aqui representado em gráfico é a interação medicamentosa, que é normalmente sinergística quando se associa drogas de uso intravenoso ou associação de droga venosa com droga inalatória. À esquerda aqui no gráfico, representando a potencialização do efeito de agentes inalatórios pelo uso do fentanil, um opioide de alta potência, e mostrando que quanto maior a concentração do fentanil em nanogramas por ml, menor a concentração necessária dos agentes inalatórios devido a esse efeito sinergístico. No gráfico à direita, a relação é entre o alfentanil e o propofol, mostrando que doses elevadas ou concentrações elevadas de alfentanil vão gerar necessidade menor de uso do propofol. A concentração do propofol pode ser menor, portanto, são inversamente proporcionais. Quando se aumenta a concentração do alfentanil, pode-se reduzir a concentração do propofol. Outros conceitos importantes são as alterações dos comportamentos dos receptores quando da utilização dessas drogas, ou quando há interação pelo polimorfismo genético, interação de drogas, entre outros. Pode haver inibição da resposta dos receptores, inibição da sua sensibilidade, quando há algum polimorfismo genético que conduza para esse lado, ou interação medicamentosa que seja antagônica, e reduzindo, então, a sensibilidade do receptor e aumentando a necessidade da droga agonista. Pode, ao contrário, haver potencialização, quando o polimorfismo genético é favorável a esse efeito, por exemplo, reduzindo a capacidade metabólica por alteração das enzimas, principalmente citocromo P450, ou quando há maior facilitação de transporte transmembrana pela maior eficácia das proteínas transportadoras. Outro efeito importante é a up ou a down regulation, são o aumento ou redução da população de receptores. O aumento da população de receptores acontece sempre que utilizamos bloqueadores daquele receptor. Usar antagonista daquele receptor faz com que aumente a sua população, e isso é muito característico em pacientes, por exemplo, que usam beta-bloqueador. O beta-bloqueador, um antagonista do receptor beta-adrenérgico, faz com que, pela inibição da sua ação, a célula produza mais receptores beta. E se você suspende aquele beta-bloqueador de maneira súbita, há uma população aumentada de receptores beta ávida pela ação dos agonistas, e isso pode gerar aumento da pressão arterial e também da incidência de arritmias cardíacas. A downregulation ocorre pela ativação constante por utilização de agonistas, é o efeito contrário. A ativação frequente e crônica dos receptores faz com que a sua população seja reduzida, e assim, quando se interrompe a utilização desse agonista, o paciente, fica sujeito a uma dificuldade maior da resposta da ativação daqueles receptores. Isso acontece, por exemplo, com a utilização crônica dos opioides, que pela ativação frequente dos receptores MI, fazem com que haja a redução da quantidade de receptores, e quando interrompe a utilização do opioide, o paciente pode ter hiperalgesia, por exemplo, após a suspensão, após a interrupção da utilização do opioide.
Existem vários tipos de receptores. Os dois grupos principais são os receptores de membrana e os receptores intracelulares, onde as substâncias agonistas ou antagonistas podem agir. Os receptores de membrana ainda se subdividem em ionófilos, que são os canais iônicos, e os receptores ligados à proteína G. Os receptores ligados à proteína G são representados de diversas formas aqui, em exemplos esquemáticos. Tem a representação primeira aqui, mostrando que há no exterior da célula a extremidade do receptor, que é uma cadeia extremamente longa de aminoácidos que gera circunvoluções que entram e saem através da membrana. A extremidade externa é um terminal amônia, enquanto a extremidade interna termina com um radical carboxila. Aqui é no centro uma outra representação esquemática, como se estivéssemos olhando daqui de cima esse receptor com as suas várias subunidades que formam aquela cadeia bastante longa de proteína. E aqui uma outra tomada à direita, mostrando por uma outra representação o mesmo receptor mostrado aqui de maneira diversa. Esses receptores ligados à proteína G nada mais são do que aquelas estruturas mostradas anteriormente que se ligam a um conjunto de 3 subunidades, a alfa, beta e delta e gama, que são ligados a uma molécula de difosfato de guanosina. Essa guanosina dá essa denominação de G dessa proteína que é ligado ao receptor. Quando o agonista ativa o receptor, ocorre uma mudança conformacional na subunidade alfa, predominantemente, e aí gera a liberação dessa molécula de GDP e a adesão de uma molécula de GTP. O difosfato é trocado pelo trifosfato de guanosina, e essa subunidade alfa, utilizando essa energia fornecida pelo trifosfato de guanosina, se separa do trímero de proteínas aqui, deixando a dupla beta e gama separada aqui, e vai, então, a subunidade alfa agir em algum outro mensageiro. O agonista que é considerado o primeiro mensageiro, e a substância que vai ser ativada pela subunidade alfa é considerada o segundo mensageiro. E essa subunidade alfa pode ativar uma enzima qualquer do arcabouço enzimático dessa célula, ou pode ativar algum sistema de canal iônico, como também a dupla beta e gama também podem atuar em outra unidade de canal iônico, ativando algum sistema enzimático ou alguma atividade diferente dessa célula. Depois que há o esgotamento da energia fornecida pelo trifosfato de guanosina, a subunidade alfa fica com uma unidade pela liberação do radical fosfato, fica com uma unidade de fosfato de guanosina sendo reintegrada ao grupo de 3 subunidades, formando de novo a proteína G ligada ao difosfato de guanosina e preparando de novo para ser ativada quando for a hora. Aqui uma representação esquemática simples do receptor, aqui sem a representação da proteína G, mas apenas o receptor, mostrando o terminal amônia externo e o terminal carboxila aqui para dentro. E quando há a ligação do primeiro mensageiro, que é o agonista, no receptor de membrana, ligado à proteína G, ocorre a liberação daquele monômero de subunidade alfa, que vai ativar o segundo mensageiro para desencadear a cascata enzimática característica dessa célula. Por outro lado, também existem os canais iônicos operados por ligantes, são receptores que atuam pela ligação de substâncias agonistas
ou são impedidos disso pelos antagonistas. Nesse exemplo aqui, um canal iônico demonstrando a ligação do ácido gama-amino butírico, que vai estimular a abertura desse canal iônico, que é um receptor ionófilo, e dá vez à entrada de cloro, uma carga negativa que vai tornar o interior da célula mais negativa, fazendo com que haja inibição dessa célula por hiperpolarização. Nesse caso, a ligação de alguns agonistas, que são, na verdade, considerados coagonistas, porque eles vão, não, geralmente, eles podem, até em doses muito elevadas, provocar uma ação semelhante à do GABA, mas, na verdade, em clínica, eles atuam aumentando a potência da resposta ao GABA, fazendo com que haja uma abertura desse canal mais fácil, mais intensa, mais disseminada com aumento da entrada de cloro, tornando a célula, então, hiperpolarizada. Aqui atuam os barbitúricos, álcool, benzodiazepínicos e outras substâncias que fazem com que haja uma maior resposta quando da ligação do GABA ao receptor. Essa é uma ação agonista que, embora sendo agonista, vai gerar uma resposta inibitória, já que vai hiperpolarizar a célula. Aqui, ao contrário, a ketamina age no receptor NMDA, bloqueando esse receptor, ao invés de abrir o receptor, como ocorre com os benzodiazepínicos, por exemplo. Aqui, a ketamina vai bloquear, ela bloqueia o receptor NMDA, impede a resposta desse receptor ionóforo ao glutamato, e assim impede a entrada de cálcio na célula, fazendo com que haja redução do potencial doloroso quando da utilização da ketamina. Há também os canais iônicos que são sensíveis à voltagem, eles são voltagens dependentes, então são receptores, são canais que, na verdade, não são receptores. São, por exemplo, os canais que se encontram na membrana dos neurônios e que sofrem a ação dos anestésicos locais, impedindo a entrada de sódio e interrompendo, então, o potencial de ação que passaria por aqui. Ocorre também a possibilidade de outro tipo de receptor, como receptor de bomba, os canais de bomba ATPase dependente, que são bloqueados pela digoxina, fazendo com que haja maior entrada de sódio ou maior quantidade de sódio intracelular, que, quando vai sair por outras vias, facilita a entrada por troca de cálcio, aumentando o cálcio intracelular, que vai atuar nas fibras contráteis de actina e miosina, melhorando a performance da contração do sarcômero do paciente. Então, ocorre aqui, na verdade, uma ação indireta da digoxina, aumentando o cálcio intracelular e melhorando a eficácia da contração das fibras contráteis do sarcômero. Outra forma de atuar, de substâncias atuarem em outro tipo de receptor, por exemplo, é o bloqueio da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que atua destruindo a acetilcolina, uma ação rápida, uma ligação rápida que destrói a acetilcolina e interrompe a sua ação nos receptores colinérgicos. Quando utilizamos a anticolinesterase, como a neostigmina, essa substância se une à colinesterase, à acetilcolinesterase, de forma que a sua ligação é um pouco mais duradoura e bloqueia a acetilcolinesterase, que então não consegue destruir a acetilcolina, liberando mais acetilcolina nos terminais nervosos, nas fendas sinápticas para a sua ação. Uma outra substância que também bloqueia a acetilcolinesterase são os organofosforados. Esses se ligam de uma maneira tão intensa que fica tanto tempo ligado que, eventualmente, são chamados de anticolinesterásicos de ação permanente. Diz-se que a sua ligação é irreversível,
porque a duração da ligação é bastante prolongada. Isso gera efeitos parasimpáticos importantes, como salivação intensa, cólicas intestinais, bradicardia, entre outros. Outro conceito importante de farmacodinâmica é a estereoquímica, o estudo das substâncias que têm algum átomo que seja assimétrico, gerando a imagem em espelho. Isso gerou o conceito de quiralidade. A quiralidade vem de uma palavra latim que, em última análise, representa imagem especular de uma substância, uma molécula tem uma característica que é semelhante à outra, porém é a sua imagem espelho. Da mesma forma que as mãos são iguais, mas elas não se sobrepõem. Então, elas não se sobrepõem porque elas são imagem e espelho uma da outra. Isso gera, na análise pelo feixe de luz, em desvio do feixe de luz. Quando o desvio de feixe de luz, aqui a substância isômera é submetida, se o desvio vai para a esquerda, ela é chamada de isômero levógero, se vai para a direita, é destrógero. E observou-se que a maioria das ligações, principalmente dos receptores, ocasionam ligações facilitadas por determinados isômeros, e os levógeros são aqueles que têm mais afinidade, levando a ligação mais intensa, com afinidade mais intensa, com efeito mais intenso e com menor geração de efeitos colaterais, como acontece quando utilizamos, por exemplo, a levobupivacaína, que tem característica de uma potência maior do que a destrobupivacaína, e com efeitos colaterais menos importantes, menos severos. Da mesma forma que a levocetamina, que embora seja uma molécula de característica levógera, vem no seu nome destrocetamina, o que confunde muitas vezes. Mas a levoketamina, ou levocetamina, ela tem características de diminuir os efeitos colaterais, diminuir o delírio no despertar e ter uma potência um pouco maior. Em geral, a utilização das substâncias levógeras tem uma melhor interação, uma melhor performance do que tanto a mistura racêmica quanto a representação ou a comparação com a substância destrógera. Por sinal, a mistura racêmica é aquela mistura em que os dois enantiômeros, os dois isômeros óticos quirais, eles se apresentam na mesma proporção, 50% de cada. Aí a gente diz que foi uma mistura racêmica. Bom, terminamos aqui a segunda parte do vídeo, ou do assunto sobre farmacodinâmica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like, compartilhem e muito obrigado pela companhia.